Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Fla Show, o seu espaço de notícias, emoção e bastidores do Mengão. Se machucou o braço. Machucou não, feio. Tudo que você falou aí é fake news, né? Não teve clima de velório, a torcida cantou, a torcida do Maracanã entendeu completamente a dificuldade do jogo. Foi outra história, não tem graça nenhuma. Tudo que aconteceu, não sei porque tá rindo, mas enfim. Tudo que aconteceu no Maracanã ontem foi diferente daquilo que você está fazendo, entendeu? Você está falando. Não foi nada disso que aconteceu. Na verdade, o Flamengo acho que teve um desafio muito grande pela frente. Foi uma partida contra um adversário muito competitivo, um adversário que se supera já desde o ano passado. Ele vem se superando tremendamente nessas competições internacionais, já enfileirou vários brasileiros e ofereceu dificuldade, né? E a vitória foi uma vitória dura e uma semifinal de Libertadores. Foi um jogo legal, gostei muito do jogo. Acho que o Racing se superou, foi uma equipe que tinha um plano de jogo concreto, conseguiu sustentar o 0-0 até os minutos finais e o Flamengo buscou o gol todo o tempo. Eu acho que o jogo de ontem até acho que coloca um pouco a Flamimimi, né? Aqueles que ficaram na rede social reclamando do resultado, que eram bem poucos, mas eles sempre fazem muito barulho. Eu acho que essa turma ontem, depois do jogo entre a LDU e o Palmeiras, talvez tenha caído da real, que é uma semifinal de Libertadores, gente. Ninguém entrega nada de graça, dificilmente você vai ter facilidade, as equipes se superam, isso é natural, é assim que acontece. E foi o que nós vimos ontem, aliás, há 2 dias, né, no Maracanã. A atmosfera ótima, a torcida apoiou bastante o tempo todo, entendeu o jogo. Um ou outro que pode ter reclamado, isso sempre vai acontecer em qualquer estádio, mas acho que houve, de fato, uma boa conexão da arquibancada com o campo e o entendimento do grau de dificuldade que o Flamengo teria pela frente, que foi muito grande. Agora, no jogo de volta, um cenário diferente, o Racing está perdendo, ele precisa vencer o jogo, vai ter que se expor um pouco mais, mas vai pressionar muito, é um time chuta-chuta, vai finalizar todas as vezes que for possível, vai despejar a bola na área do Flamengo, pode ser que abra mão dos 3 zagueiros, eu estou aqui imaginando essa possibilidade, porque ele tem 2 zagueiros machucados, né? O Sousa se machucou, estão até falando agora dele jogar com uma máscara, mas acho difícil, ter uma fratura de maxilar, né? Ele já tinha perdido o Pardo, que é outro zagueiro titular, então ele pode até partir para colocar mais gente na área do Flamengo, colocar um segundo centroavante, um Balboa, um outro atacante, um outro meia mais agressivo, um Vieto, para tentar dar um pouco mais de volume e pressionar o Flamengo e criar chances de gol. Que o centroavante Maravilha Martins ficou totalmente isolado nesse jogo, né? Ele não tinha companhia nenhuma. Mas vai ser um outro Racing e, evidentemente, o Racing encara esse jogo como o jogo da vida. É o maior jogo do clube em quase 30 anos. Não chegava à semifinal desde 97. Então, nesse cenário, o Flamengo vai ter desafio muito grande pela frente, vai ter que brigar muito para conseguir a classificação, como era na semifinal de Libertadores. E tem um detalhe aí que eu acho que é bem importante, imagino que deve passar pelas cabeças das pessoas lá no CT do Flamengo. Por melhor que tenha sido a LDU ontem, para o Flamengo é melhor não enfrentar o Palmeiras na final, como para o Palmeiras seria melhor não enfrentar o Flamengo. Eu acho que isso para mim é muito claro. Porque são times mais fortes. E é jogo único. Não tem altitude, não tem cilindro, né? É um jogo único, num campo neutro, a priori no Peru. A Conmebol manteve o Peru. Então, com o resultado do Palmeiras, a chance do Flamengo fazer uma final com a LDU fora de Quito, num jogo único, ela aumentou muito. Então, o tamanho desse jogo fica ainda maior. O Flamengo está a um jogo, a um empate de fazer uma final que pode ser contra o Palmeiras, mas hoje tem uma chance grande de ser contra a LDU. E aí você escolheria quem? Se você fosse qualquer time. São Paulo, Corinthians, Grêmio, Internacional, Bahia. Olha, eu estou a um jogo e vou fazer uma final. Quer fazer a final com quem, campeão? Com o Palmeiras ou contra a LDU? Eu acho que naturalmente contra a LDU, porque o Palmeiras é um time melhor. Corinthians prefere o Palmeiras. Mas aí é um caso muito peculiar, né, Juca? É um caso de uma recente freguesia. Mas normalmente você vai escolher jogar contra a LDU. Então tudo isso acho que pesa nesse contexto, né? Foi o que aconteceu em 2022. Todo respeito ao Atlético Paranaense que está na Série B. Eliminou o Palmeiras. Poderia ser Flamengo e Palmeiras de novo. E foi Flamengo e Atlético Paranaense. O Flamengo foi campeão. Então, acho que tudo isso está no pacote. O jogo de ontem, eu acho que ele tem um impacto geral. Até para o Racing. Vem cá. Se eu ganhar do Flamengo aqui, nos pênaltis que seja, eu tenho uma chance de jogar contra a LDU em Lima. Vai ter mais torcida e tal. Não é o Palmeiras, não é o Flamengo. Não são os milionários da América do Sul. Né? O Racing já estaria eliminando um. Acho que o cenário todo dessa final que se projeta, ele se modifica bastante. Porque assim, a LDU em Quito é uma coisa, a LDU jogando só um jogo fora é outra história. Né? Não estou aqui desmerecendo a equipe equatoriana, não, muito pelo contrário. Eu estou só valorizando o Palmeiras, que é um time melhor. É um adversário mais difícil de ser batido, pelo menos em tese. Então, vai ser uma semana bem importante de decisões sérias
Até porque o Flamengo não tem Carrascal, não tem Eric Pulga, estão suspensos. O Pedro pode ser que não jogue esse ano. A lesão dele requer muita observação. Não se sabe se é possível colocar uma tala, uma proteção para que ele jogue. Então, o Pedro pode ser que não jogue mais esse ano, tá? Ou volte só numa eventual final, ou em rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Né? O Felipe Luiz vai ter que se virar sem ele agora, vai ter que encontrar soluções sem o seu artilheiro. Né? A boa notícia é que o Carrascal jogando cada vez mais. Então, ele ganhou aí um reforço importante, um jogador que custou caro e está se justificando. Está sendo aí um grande acerto aí da gestão do Boto, está sendo o Carrascal, 12 milhões de euros, jogador que nunca custou mais que 7, 8 milhões no mercado, de repente teve uma supervalorização jogando na Rússia e, de fato, ele tem feito ótimos jogos, arrombou a porta do time para ser titular e na quarta-feira foi um grande nome no Maracanã. Você tinha... Não, é mais ou menos rapidinho, em função da contusão do Pedro, que eu acho que, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, é complicado. Por ser nessa região aqui, que se fosse no pulso, dava para enfaixar no... E aqui é a sua proteção e tal. Mas como o Bruno Henrique foi infeliz, né? No momento que Não quero mais jogar. Não, na hora que o centroavante se machuca... Mas eu acho que ele não sabia de uma união disso, né? forte. Eu sei, mas uma coisa leva a outra, né? Mas ele vai podia ter... não saber, mas ele falou. Aí bom. joga contra ele uma afirmação dada antes. Ô Zé, vamos combinar. Tá jogando nada também. E infeliz ele tem sido, não é de hoje, né? Carteira de motorista falsa, manipulação de resultado. Eu não sei porque que o Flamengo dá conta com esse rapaz. Agora, independentemente dele não saber, né? Na hora que o Flamengo consegue uma vitória e tal, Claro, o cara... mas pensa bem, se você está integrado num elenco, vê esse primeiro jogo, tá brigando pelos 2 títulos. Você não joga de centroavante na minha, já falei. Lembrou o Gabigol naquela final do Campeonato Carioca, né? Que o Flamengo ganha e fala, eu não quero mais jogar de centroavante. Eu estou à disposição. Nós estamos numa reta final de 2 competições, pode contar comigo para qualquer coisa. Exatamente, joga em qualquer lugar e tudo mais. Tal. Deu azar que o outro se machucou da sequência. Ainda que ele tivesse falado com o Felipe Luiz sobre isso, ele não precisava externar, né? Claro. Poderia ter falado no com o momento Felipe. até de satisfação do elenco, do grupo, né? Agora, o Arnaldo, o Mauro falou, possivelmente o Pedro não joga mais, nesse jogo de volta não estará certamente, e provavelmente não joga mais até o fim do ano, o que é uma questão. O que fazer? É o Plata que tem que jogar? É o Bruno Henrique? É o Carrascal? Bom, primeiro que é difícil você apontar em Flamengo e Palmeiras jogadores insubstituíveis, né? E acho que o Pedro é um desses casos pela característica, né? Então, não é simples substituí-lo. Eu acho que o Bruno Henrique vai ter que falar novamente com o treinador. Imagina, o contexto da declaração do Bruno Henrique, embora o Pedro já estivesse a caminho do hospital para fazer exame, é um pouco assim, eu perdi a posição para o Pedro. Foi mais ou menos... Por isso você lembrou, acho que foi boa a ideia sua, Tironi, lembrou o Gabigol, porque o Gabigol tinha dito que não queria mais jogar fora de posição. Foi o contrário, né? O Gabigol falou, eu não quero mais jogar fora da minha posição, eu prefiro disputar com o Pedro, né? Isso. Foi essa diferença, né? E o Bruno Henrique falou, eu prefiro não disputar com o Pedro, eu prefiro jogar em outra posição. Eu acho que nem o Plata, nem o Bruno Henrique têm a capacidade de definição e de decisão do Pedro. O Plata, aliás, eu acho que é um jogador muito interessante, versátil, coletivo, mas ele não finaliza bem, por exemplo, né? Para um centroavante, ele não finaliza bem. E acho que é difícil para o Felipe, que agora que ele... Porque para mim o Pedro, mesmo que contra o Racing ele não tenha sido decisivo, foi o Carrascal que fez um jogo enorme, como disse o Mauro, ele foi para mim a marca da volta do Flamengo pós-data FIFA, o do jogo do Botafogo, né? Em que porque ele vinha desacreditado não digo, mas sem grande moral até a parada da data FIFA. Aí volta, tem o Botafogo, ele decide o jogo. Tem o Palmeiras, ele joga demais. A partida que ele fez é bem curioso. Ele foi o nome do jogo do Maracanã contra o Palmeiras, assim como o Carrascal foi dias depois no mesmo palco contra o Racing. Eles tiveram situações assim soberbas. Os caras jogaram demais. E acho que agora é um grande problema. Talvez não seja um problema insolúvel para a partida de volta,
que o Flamengo tem uma vantagem ainda que mínima, mas para toada, para uma final, para a reta final do Brasileiro, vai fazer muita falta, cara. É um jogador que tem uma capacidade de definição que quase nenhum outro no país tem, né? Então o Felipe vai ter, talvez, para cada jogo, para cada adversário, pensar numa solução. E para o cilindro, eu acho que talvez ele até comece, se o Bruno Henrique resolver bater o pé, ele vai ter que começar com Plata. E para os jogos do Brasileiro, esse jogo de Fortaleza, talvez ele tenha até que reabilitar jogadores que estavam fora dos planos, digamos assim, como o Alan Cian, que está com aqueles problemas todos de disciplina, e o Juninho. O Juninho é tão engraçado, né, como o futebol da bola. O Juninho era o primeiro reforço centroavante dessa gestão. E depois era até motivo de chacota entre os rubro-negros e tal, porque o Flamengo aí foi investir logo após, na segunda janela, em jogadores de uma categoria indiscutível. Talvez até o Juninho tenha que voltar a fazer parte do grupo, ser aproveitado em Fortaleza, digamos, de alguma forma, entrar no segundo tempo. Não dá para descartar jogador nesse momento. É muito jogo ainda. Ô, Danilo, bom... Então, detalhe, antes do Juninho não tinha um Carlinhos lá no Flamengo? Que veio, não teve? Que veio do Nova Iguaçu, sei lá. Sim, isso. Não, parece que não Salvou deu a memória. Parece que não deu certo. Tá no banco do Vitória hoje. Ele tá no Vitória. Tá no Vitória? Vitória Ele da entrou Bahia. durante o jogo contra o Santos. Entrou no segundo tempo. É aquele Carlinhos mesmo. É isso. Tá. Agora, Fala galera do canal Fla Show, se liga porque o Flamengo tem jogo importante pelo Brasileirão e a lista de relacionados vem cheia de novidades, desfalques e decisões estratégicas do técnico Felipe Luiz, hein? Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra notícia! Em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Fortaleza neste sábado às 19h30 na Arena Castelão. O rubro-negro está colado no Palmeiras, com os mesmos 61 pontos e precisa da vitória para seguir vivo na briga pelo topo da tabela. Mas o Mengão vai ter que lidar com uma série de desfalques pesados. Pedro, que sofreu uma fratura no antebraço, continua fora e segue em tratamento. Eric Pulgar e Carrascal também desfalcam a equipe, já que receberam o terceiro cartão amarelo no último jogo contra o Palmeiras. Além deles, Everton Cebolinha segue se recuperando de uma lesão muscular no quadril e Léo Ortiz, mesmo tendo treinado normalmente, permanece no Rio de Janeiro, finalizando o tratamento do trauma sofrido no duelo anterior. Mesmo com tantos desfalques, Felipe Luiz defendia os relacionados para o confronto contra o Fortaleza. Olha só quem viajou para o Ceará. Goleiros: Diogo Alves, Matheus Cunha e Rossi. Laterais: Ayrton Lucas, Emerson Royal, Varela e Vinha. Zagueiros: Danilo, Iago, João Vitor e Léo Pereira. Meio-campistas: Alan, Arrascaeta, Everton Araújo, Jorginho e Saul. Atacantes: Bruno Henrique, Douglas, Juninho, Luiz Araújo, Michael, Plata, Samuel Lino e Wallace Ian. Destaque para os jovens da base, que podem ganhar minutos importantes neste duelo decisivo. Depois da vitória suada sobre o Racing pela Libertadores, o Flamengo volta a campo com foco total no Brasileirão. A missão é simples: vencer o Fortaleza fora de casa e colocar pressão no líder Palmeiras. E aí, torcedor rubro-negro, dá para acreditar na virada e na liderança do Mengão? Deixa aqui nos comentários o seu placar pro jogo e compartilha o vídeo com aquele amigo flamenguista fanático.